10 artistas no palco, tocando, cantando, dançando e até voando. Eles podem se apresentar maquiados, com cenários temáticos, e a inspiração pode vir de filósofos, escritores e até artistas da música. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com a banda, aliás, seria melhor chamar de projeto, o Teatro Mágico. Na estrada o farol de quem se foi já não ilumina quando te beijar. Parece que a vida inteira esperei para te mostrar que na rua dia desses me perdi. Esqueci completamente de vencer, mas o vento lá daria Oi, Fernando, que bom te receber aqui no Estúdio Móvel. A gente já estava esperando por essa hora, hein? A gente também. Pô, finalmente Chegou. Deu certo. Eu acho você super diferente no palco, quando você está maquiado e aqui te olhando. Cara, muda muito. E é interessante o seguinte, quando você está com aquela figura lúdica, né, daquele personagem, você alcança várias pessoas justamente porque eu não sou esse Fernando Anitelli de cara limpa ali. Então aquele personagem pode ser as meninas, ou os meninos, ou o senhor, ou a criança, pode se identificar naquele personagem, porque é uma figura, é um ser, é uma outra pessoa. Então isso é muito interessante, dialoga com todo mundo. Esse personagem, o palhaço, não tem tribo. Ele é capaz de entrar em qualquer lugar, isso é muito interessante. Cara, apesar dessa simplicidade aqui no bate-papo, eu fico impressionada com os números de vocês. Porque são 3 discos lançados de forma independente que já venderam mais de 400 mil cópias. Isso. Para os dias de hoje, isso é muito, é bastante. 3 DVDs também que já ultrapassaram 120 mil cópias. Uau! E aí, esse que é o mais novo, que está aqui, Exato. Vocês fizeram um mix dessa trajetória, porque afinal, Exatamente. 10 anos merece ser comemorado. Exatamente, poxa vida. Recombinando Atos. É linda a capinha, gente. O encarte também. Parece foto antiga, né? Tem Exatamente. Deve ter essa referência. Como se fosse um achado. Tem referência nessas trupes antigas, que Saltimbancos. Isso, que estava sempre em transição de um lugar para outro. E esse é um álbum de transição. Por quê? Né? Porque mescla os nossos 3 álbuns, né, de 10 anos de história, com as canções que nos consagraram, mas com arranjos novos, com uma estética sonora nova. Então é justamente essa transição, é a gente poder consolidar 10 anos, mas mostrando já qual o caminho que a gente está seguindo agora. Todo beat, bite, terra, ser a força bruta navegar, ser a nossa herança em terra. Amanhecerá de novo em nós, amanhã será. Definir a programação da Festa Literária de Paraty é um desafio e tanto. Desde o ano passado, na sua 10ª edição, a Flip tem um novo curador que tem dado conta do recado com muita criatividade. Ele é jornalista e mestre em letras. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com Miguel Conde. Oi, Miguel. Que bom te receber aqui no Estúdio Móvel. Você assumiu a curadoria da Flip na sua 10ª edição, né? Que é uma data redonda, assim. Como é que foi esse desafio para você? Olha, era uma responsabilidade grande, mas realmente, mas por outro lado, assumi no 10º ano, já cheguei num momento em que a festa estava consolidada, isso de certa maneira facilita o trabalho, né? O que exatamente faz um curador, assim? Me fala então do método, se existe um método, se tem uma rotina. Em termos mais práticos, o trabalho consiste em convidar autores e montar uma programação, quer dizer, pensar quem vai falar com quem e sobre o quê. Mas tem uma seleção, né? Que imagino que seja o pré. Acho que você pode falar que é um trabalho de seleção e de combinação. Sim. Quer dizer, é você tentar pensar o que há de mais relevante sendo produzido hoje numa determinada área e tentar, a partir das aproximações que você produz na programação, realizar um esforço de pensamento crítico também, eu acho, né? Quando você bota um autor para falar do lado do outro, você está realizando ou por meio de uma aproximação, ou indicando semelhanças, ou fazendo contrastes, você não deixa de estar produzindo um discurso que é um discurso crítico também, que é uma tentativa de interpretação da obra daquele autor, né? De pedra de pó de pedra.
no chão, de pé na cova, sem vocação, sem convicção, à margem de toda a candura, à margem de toda a candura, à margem de toda a candura. Um cara, um papo, um supapo, um papelão. Bom, no início vocês eram bastante identificados com o circo. A linguagem circense, até do clown, dos brincantes. E agora eu vejo que a maquiagem mudou, ficou um pouco mais suave. Talvez seja mais para o teatro. A referência também mudou, seria o quê? Les Misérables? De onde veio? Exatamente, uma coisa mais, não vou dizer sombria, mas ficou... A gente saiu um pouco daquela figura tão esbranquiçada do personagem do palhaço. Porque às vezes quando você fala circo e palhaço, você imagina um cara com narigão vermelho, um sapato comprido e um elefante. Que na verdade não era isso. A referência que a gente tem de circo são algumas intervenções com aparelhos aéreos, com danças, com a coisa do humor, da ironia, mas tem essa coisa mais amadurecida. E a gente buscou isso nesse álbum. A sombra, a caracterização mudou, o figurino mudou, a estética do cenário mudou, os arranjos. Então, eu acho que é natural de um grupo que busca estudar, pesquisar o que está fazendo. Sim. E a gente sempre busca se reinventar, né? A graça é essa, exatamente, né? Não fazer cover da gente mesmo. Sim. Pô, a gente fez uma coisa, foi legal, bacana, vamos fazer outra coisa agora. Tem dois artistas da música que me ocorrem, não por influências, referências mais ligadas à música propriamente dita, mas por terem também esse desafio de estarem se reinventando sempre, que é o Tom Zé e o Ney Matogrosso. Faz sentido para vocês falar deles? Faz sentido, sim, sim. Falar deles, eles são... historicamente na nossa música, como referência não somente na questão da estética sonora, mas na questão também do que eles colocaram como vanguarda, como quebra de barreiras, cada um no seu momento. E até hoje eles vão se reinventando. Eles ficam, cada álbum que sai tem uma coisa diferente. Eu vejo muita entrega dos dois, assim, não é uma coisa, deu certo, vamos repetir aquela fórmula daquele outro refrão, daquele primeiro álbum, não. Então, nesse sentido, nesse âmbito onde a constância é a própria mutação, aí eu acho que a gente se encontra e a gente tem muito a ver com os dois. E o momento atual do teatro mágico, musicalmente agora falando, teria mais a ver com o Clube da Esquina, Milton Nascimento e até o Radiohead? O que a gente imagina quando a gente fala dessas referências é que tem peso, tem rock, tem densidade, mas tem harmonia, tem convenções, tem uns vocais. E aí tem essa referência, claramente a pulsação é muito brasileira. O Daniel Santiago, que entrou fazendo essa parte da direção musical, ele toca com o Milton, com a Milton de Holanda, né? É um compositor fabuloso, assim, sensível. Então, trouxe essa temática, esses arranjos com essa excelência. Tiago Espírito Santo no contrabaixo, o Galdino no violino. E eu tenho uma coisa mais pop na minha maneira de fazer refrão, de fazer as melodias vocais. Então, essa junção, né, dessa coisa pop com essa maturidade, com essa excelência musical e com essas performances todas assim, é que dá hoje a unidade que é o Teatro Mágico Recombinando Atos. Todos meus tantos são teus, todos enquanto todos meus santos ateus, desde quando o nosso encantamento feneceu.
Nessa edição da Flip, assim, homenageado é o Graciliano Ramos, que é um autor brasileiro, mas também vai ter uma mesa sobre Fernando Pessoa. E essa mesa tem um detalhe interessante, que é o fato de ter a Maria Bethânia lá também falando sobre Fernando Pessoa. Ela que tem uma ligação muito forte com a poesia do Fernando. Como é que vai ser assim, a sua expectativa? Assim? Imagino que deva estar sendo muito procurada, não? Não, sim. Acho que é uma mesa que todo mundo quer estar. Está ansioso para ver. E é uma mesa que foge um pouco ao formato mais usual, talvez, dos debates na Flip, porque é uma mesa que vai combinar um pouco de conversa com recital também. Na verdade, a Bethânia vai estar nessa mesa com a Cleonice Berardinelli, que é uma grande crítica literária brasileira. Foi a segunda pessoa no mundo a fazer uma tese sobre Fernando Pessoa. E a Bethânia já falou que, estando ao lado da Cleonice, ela prefere deixar que a Cleonice fale sobre Pessoa e a Bethânia ela mesma vai simplesmente recitar os poemas. Tem um outro momento, assim, como é que é dada alguma continuidade? As pessoas podem ver o que aconteceu ali, por exemplo, na internet? Todas as mesas são transmitidas ao vivo pela internet, né? Transmissão geral, então posso estar aqui no Rio e assistir. Sem problema. Acho que a continuidade que importa mais, e acho que quem está envolvido na realização de um evento como esse tem como esperança maior que o contato dos leitores com aqueles autores não se esgote naquela 1h15 ali de mesa, né? Você espera que aquilo funcione como uma apresentação, talvez, e que a partir dali as pessoas procurem os livros desses escritores e desenvolvam uma relação mais duradoura com a obra deles. Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus beijos com graça, me faça rir, me faça feliz. Sentada na areia, brincando com a sorte, não chove, não molha, não olha agora, estou olhando pra você. Não olha agora, estou olhando pra você. A banda começa em Osasco. Eu participava de festivais, de colégio, não sei o quê, sempre gostava de música, blá, blá, blá. Mas quando surgiu o Teatro Mágico, a ideia era justamente poder misturar um monte de coisa em cima do palco, amplificar essas variadas linguagens, né? Quem chamou quem, Fernando? De quem partiu a ideia? Eu frequentava muito sarau. E o sarau é aquela desculpa que cada um dá para poder se encontrar e se encontrar no outro, né? Música com poesia, com piada, com artes plásticas, o que fosse. E ali eu falei, vamos amplificar isso aqui. Pô, eu queria montar um trabalho assim. Juntei um monte de música minha, chamei uns amigos que eram do sarau, outros amigos que eu conhecia de outros lugares que eram músicos também. Todo mundo participou do CD. Aí chamei outros amigos que também eram do teatro para poder fazer o show de estreia. Tinha mais gente em cima do palco do que na própria plateia. A gente fez essa estreia e aí no ano seguinte, a cada 15 dias, fazia uma apresentação e eu percebi que não podia ter tanta gente assim, como eu havia combinado e chamado. Então a gente foi otimizando o grupo. Peraí, 10 já é a versão pocket? Já é a versão pocket. A gente veio nesses 10 anos sempre buscando otimizar o projeto e amadurecê-lo. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. O Gustavo Anitelli, que é um sociólogo e é meu irmão, e ele que faz essa parte toda de produção geral da coisa toda, ele simplesmente falou assim, não, a gente vai ter que, a partir de agora, fazer com que as canções todas sejam acessíveis para todo mundo o tempo inteiro.
Então o CD passou todo o tempo inteiro, a gente conversa com o público nas redes sociais, a música é livre, a gente passou a ter esse contato direto, a tirar qualquer atravessador cultural da nossa frente. Então o público passou a ser sócio, coautor, é uma extensão da trupe. A gente fala que a gente não tem fã, ninguém segue a gente, as pessoas acompanham. Então é uma outra maneira de você lidar com a economia digital, com a música independente. Isso foi fundamental. Hoje o projeto está consolidado no país inteiro. A gente tocou na Europa esse ano. A gente foi convidado para tocar em Portugal. Pô, foi bonito pra caramba. E isso tudo se dá justamente, acho que não só pela qualidade, pela personalidade sonora, ao vivo, a coisa toda, mas por essa administração libertária e compromissada com a obra e com o público. A gente já comentou aqui esse ano o grande homenageado da Flip é o Graciliano Ramos. O que eu achei mais curioso é que ele está visto não apenas como escritor, mas também como homem político, a figura dele no cinema. E aí eu queria que você contasse para a gente dessa abordagem, qual vai ser o recorte do Graciliano? Eu acho que o crucial, assim, sempre nesse tipo de homenagem, é você tentar pensar qual é a importância daquela obra hoje, né? O que isso diz hoje para a gente. E acho que, então, uma tentativa dessa homenagem é pensar essa reverberação da obra do Graciliano, mesmo depois da morte dele, em momentos cruciais da cultura brasileira. A conferência de abertura é feita pelo Milton Ratum, que é um grande escritor brasileiro, e que vai falar principalmente do ponto de vista de um leitor, para quem o encontro com a obra do Graciliano foi fundamental assim, no desejo de escrever. Ele fala de Angústia, particularmente, como um livro, uma experiência de leitura assim, decisiva na vida dele. A gente vai ter uma palestra do Nelson Pereira dos Santos, vai conversar sobre a trajetória dele como um todo, com a Miúcha, mas mais particularmente sobre as adaptações que ele fez para o cinema de livros do Graciliano, Vidas Secas e o Memórias do Cárcere. O Vidas Secas, de 63, filme importante ali na época do cinema novo. Memórias do Cárcere, de 84, também traz uma discussão importante sobre a relação entre os intelectuais e o poder no momento em que o Brasil estava se redemocratizando, né? A cidade de Paraty é um município de médio porte, né? E 25 mil visitantes é bastante gente. Como é que se dá essa interação? Assim, imagino também que a Flip deve ter uma preocupação com isso, né? Do evento com a comunidade. Isso é uma questão que preocupa muito a Flip. A Flip já há alguns anos ela bateu num teto, eu acho, daquilo que é suportável em termos de infraestrutura mesmo para a cidade, né? E a gente não quer que a Flip tenha mais visitantes, acho que isso é uma coisa que está muito clara. Ao mesmo tempo, a Flip tem uma relação com a cidade que não se dá apenas nos 5 dias do evento, né? A Flip desenvolve, ao longo do ano, atividades pedagógicas com as escolas, principalmente com a rede municipal de Paraty. Ela tem um festival de literatura infantil, cujas editoras participantes doam livros para a rede pública, para as bibliotecas públicas de Paraty. Então, a preocupação da Flip é ter uma relação com a cidade que seja mais permanente e não se resuma só aos dias do evento, né? Miguel, boa sorte na Flip, tá bom? E parabéns pela curadoria. Obrigado, muito obrigado pelo convite e até a próxima. A Flip, Feira Literária Internacional de Paraty, começa hoje e ele vai estar na mesa Formas da Derrota, ao lado do também escritor Paulo Scott. Online no Estúdio Móvel de hoje, eu converso agora com o pernambucano José Luiz Passos. Oi, Zé Luiz, você já me escuta? Oi, Lili, como vai? Tudo bem? Olá, prazer enorme ter você aqui com a gente no programa. Do que vocês vão tratar? Então, eu fiquei surpreso. Eu não conhecia o Paulo Scott pessoalmente, embora tivesse lido o romance dele, Habitante Real, e fiquei encantado com essa sacada do curador, Miguel Conde. A ideia é que nós vamos discutir, a partir de pontos de vista bem diferentes, a situação de personagens ou de gerações de personagens que ficaram para trás, que foram derrotados nas suas utopias. No caso do Paulo Scott, que é um jornalista, ele trabalha muito com a geração da década de 80 e 90 e as utopias políticas de esquerda que, de certa maneira, foram abandonadas.
No meu caso, eu trabalho com uma situação, digamos, um pouco mais localizada e a história direcionada a um personagem particular que na década de 60 abandona o trabalho e tenta corrigir um pouco os erros que ele cometeu no passado e lidar com a morte do filho e de uma situação conjugal e profissional bem desconfortável. Nesse caso, você está falando, Zé Luiz, do Sonâmbulo, né, Amador, o seu mais recente livro. Exatamente. E o livro que eu vou debater na mesa da Flip é O Sonâmbulo Amador, que eu lancei em outubro do ano passado, em 2012, e Jurandir é o meu narrador e, de certa maneira, o herói a contragosto que percorre um trajeto de autodescoberta, numa viagem que ele faz do agreste pernambucano até a capital do estado. Como crítico literário, professor e escritor, o que é que te move a você se dedicar à literatura, hein? Eu acho que é um encantamento com a imaginação, com as possibilidades da imaginação. Eu acho que passar horas e horas mergulhado num universo que não é meu, mas no qual eu encontro momentos de empatia, momentos de entusiasmo, de maravilhamento, essa ideia do alumbramento daquilo que é frente àquilo que é imaginado por outros, isso me encanta. Olha, obrigada, Zé Luiz. Boa passagem tua pela Flip, tá? Boa mesa lá. Manda um abraço nosso também para o Paulo Scott e aproveita para ti, que a cidade é uma graça. Muito obrigado, Lili. Foi um prazer. Beijo grande. É isso aí. Hoje a gente conversou com o Zé Luiz Passos. Fica de olho no livro dele aqui, ó. Olha só. Essa é a nossa dica de leitura aí para você. E se liga, porque se o tempo é agora, o estúdio é móvel. Vai daí que o programa já seguiu. Acesso, talento traduzido em cédula, e a cédula tronco é a cédula mãe solteira. Reza a lenda, Fernando, que lá no início, nos primórdios do teatro mágico, você leu um livro, que foi O Lobo na Estepe. Sim. E que ali deu um clique, algo mudou. Foi. Eu estava lendo esse livro e tinha uma passagem onde o personagem se encontrava num lugar onde ele estava numa rua muito escura e ele viu uma placa: hoje, teatro mágico, entrada para raros. Ele falou: caramba, será que isso é para mim? Aí ele falou: não, eu vou embora, não é para mim. Quando ele virou, ele ficou com dúvida, virou de novo assim para olhar, estava lá: só para raros. E ele entra e ele se encontra com os vários personagens que o compõem. Então eu achei muito louco, falei: caramba, que coisa bacana. A gente é isso, né? Todo dia a gente tem que escolher um personagem para assumir aquele dia, né? Para fazer valer a coisa toda. E essa história do livro é que deu origem ao nome? A história do livro deu origem ao nome, o Teatro Mágico, e a essa sensação de, caramba, essa coisa dos personagens. Poxa, ao conceito. Como é que seria se todos nós, durante um momento, fôssemos todos no mesmo plano, sem palco e plateia, né? Todos nós somos um personagem comum, né? Por isso que eu trouxe essa estética do palhaço, porque justamente ele traz essa figura. Todo mundo, você vai numa apresentação do Teatro Mágico hoje, tem gente que vai transfigurada assim num outro ser, tem gente que vai de boneca, tem gente que vai vestido com uma cabeça gigante de um outro animal, tem gente que vai simplesmente num personagem, e tem gente que vai normal e tá tudo certo. Eu acho fabuloso isso, cada um meio que assumindo às vezes parece encontro de cosplay, tem umas figuras assim, você fala: caramba. E isso é interessante porque tem o cara que gosta do rock, do reggae, o clubber, o casal de namoradinho, o casal de namoradinha, o mais jovem, o mais velho. Não tem tribo. É muito bacana você, numa apresentação do Teatro Mágico, e você saber que você está dialogando com todas essas pessoas e com qualidade. Pô, isso é fabuloso. Não tem sol nem solução, não tem tempero no meu dia. Não faz mal se a situação nos traduz outra alegria. Não
festa dá a impressão de que o mundo ficou sério. Não tem bala, belo, bola ou balão. Não tem bula, meu remédio. Não tem cura. Acho que me perdi numa excursão que fiz pra lua. No meu universo só a solidão e não tem cura. Acho que me perdi numa excursão que fiz pra lua.